Bem-vindo de volta ao Comente Podcast. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. O Marconi pode comentar um pouco mais sobre ela. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse episódio. Estou muito contente, agraciado aqui com a participação dessa pessoa especial que tem abrilhantado com seu conhecimento, multiplicando visão, mentalidade no desenvolvimento de liderança. A gente sabe que tem uma estrutura hoje muito deficiente, né, de comunicação em todas as áreas, e hoje nós estamos com a Carol Mira, que vai trazer para nós aqui o seu conhecimento, a sua transição de carreira, os seus desafios, e eu estou muito feliz com esse encontro. Tudo bem, Carol? Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter recebido esse convite também. É uma honra poder compartilhar uma parte do meu conhecimento com esse público, continuar contribuindo com o crescimento das empresas, dos líderes, dos profissionais. E a gente sabe que hoje em dia a gente precisa desse apoio, a gente precisa dessa mentoria, mesmo que seja através de um podcast. A gente consegue aprender muito com o conhecimento e a experiência das pessoas. E eu vim trazer uma parte do meu conhecimento aqui para vocês hoje. O compartilhamento do conhecimento e das experiências acaba gerando um atalho, né, para as pessoas. Então, acho que facilita muito aqueles que buscam o desenvolvimento pessoal. Sim. Com certeza. Desenvolvimento pessoal e a oportunidade de não cometer muitos erros que a gente comete, né? No processo de a gente tomar uma decisão, de mudar de carreira, de empreender, de desbravar em algum setor, principalmente quem está mudando de profissão, sim, é muito importante. E a gente vai conhecer um pouco da Carol. Carol, fala um pouco de você, a sua biografia, se você quiser compartilhar a idade. Nós estamos gravando hoje é dia 15 de julho, de forma bem atemporal, pode ser que você esteja escutando, já são meses que se passaram. Nós estamos na cidade de Osasco, bem aqui no centro de Osasco, para transmitir para você, chegando aí do outro lado, quem sabe, do oceano, e nós vamos ouvir sobre a Carol. Fala um pouquinho de você. Bom, eu sou Carol Mira, sou natural de Guarulhos, então nasci do outro lado da cidade, sou guarulhense com muito amor. Trabalhei muitos anos lá em grandes empresas, grandes multinacionais americanas, e agora moro aqui próximo e gosto muito também desse local, dos arredores aqui de Osasco, né, em região. Eu sou mãe de uma menina de 10 anos, adoro esse meu dom, né? Eu acho que é um talento natural que as mulheres têm. Também sou empresária, hoje sou empresária, eu tenho... Em parceria com meu esposo, a gente tem algumas empresas do segmento de alimentação e eu tenho a minha empresa de desenvolvimento humano, que é o meu foco principal hoje, né? Que é de fato que eu amo fazer depois de ter passado por toda a transição de carreira. Além disso, eu sou formada em administração de empresas, me formei em 2006, na PUC, aqui em São Paulo, e aí entrei no mercado corporativo, fui trabalhando na área administrativa dessas duas empresas pelas quais eu passei, e aí em 2015, depois de eu ter casado, eu tive um filho, e aí eu precisei tomar uma decisão, né, para viver a maternidade trabalhando tão longe. Eu levava em torno de 1h30, 2 horas para chegar na empresa, por conta do trânsito de São Paulo, né, atravessar a cidade não é fácil, e aí por conta disso eu precisei tomar uma decisão. A questão de família, filho é algo muito, muito importante, muito relevante para mim. E aí em 2015 tomei uma decisão, saí do mundo corporativo, joguei lá uma carreira de mais de 10 anos pro alto, com muita dor no coração, mas confiante, né? Porque eu acho que quando a gente sabe quem a gente é, independente de onde a gente tá, a gente sabe que no final vai dar certo. Fácil muitas vezes não é, mas é possível. Então eu acho que acreditar eu acredito assim nessa força, né, que eu tinha naquele momento de saber que eu poderia fazer alguma coisa e poderia sim viver a minha maternidade. Eu saí de lá e aí decidi empreender junto com o meu esposo. A gente conversou bastante. Como ele já era do segmento de alimentação, a gente optou por abrir um comércio de alimentação, só que a gente foi para um ramo um pouquinho diferente. A gente foi para o ramo de panificação. Então nós abrimos uma padaria em Osasco, uma padaria que era grande, né, assim, sabe aquelas padarias que tem serviço de alimentação gourmet? Não é padaria, pizzaria, restaurante de buffet, de comida tradicional.
E aí nós abrimos em 2016. E aí foi um grande desafio, porque você sair do mundo corporativo. Na época eu já tinha acumulado umas três pós-graduações, né? Falava inglês fluente, mas toda aquela bagagem que eu trouxe do mundo corporativo, num pequeno negócio, eu não consegui usar assim de bate-pronto. Foi muito difícil, né? E a primeira dificuldade que eu tive foi no momento em que eu tive contato com as pessoas, com os meus funcionários, porque eles eram muito diferentes do meu padrão. E aí é muito difícil quando você está no teu negócio, você tem que liderar e você não sabe nem por onde começar. E a gente tinha um conflito de comunicação, porque o nível de comunicação deles era uma comunicação muito simples, né? E o meu nível, né, estava muito alinhado com o que a gente vê nas grandes empresas. Então eu precisei naquele momento tomar uma decisão e aprender muita coisa de novo, né? Eu falei, mesmo sendo administradora de formação, com essa mentalidade que eu tenho, que eu trouxe do mundo corporativo, se eu quiser ter sucesso no meu negócio, prosperar, me conectar com as minhas pessoas, eu vou precisar aprender de novo. E aprendizado é algo que para mim é super relevante. Eu digo que é um valor importante para mim. Toda vez que eu tenho um problema, um conflito, eu busco conhecimento, eu busco aprender, eu busco ler, eu busco algum curso, eu busco me conectar com alguém que sabe, que já fez aquilo que eu tô fazendo. E aí nessa época eu fiz isso, eu fui pro Sebrae. E aí lá no Sebrae eu me conectei com outros profissionais do ramo da panificação. E aí eu comecei a desbravar um novo mundo, né? E aí fiz lá as formações do Sebrae para aprender a administrar um pequeno negócio, né? Trazer uma mentalidade adequada daquele tipo de negócio que eu tinha ali na minha mão. Contratei consultores para me ensinarem a linguagem do segmento, para entender o que de fato eram os produtos que eu vendia, para também aprender de outras áreas. Porque eu sabia muito sobre a área comercial, trabalhei muitos anos em compras, mas eu não sabia nada de RH, eu não sabia nada de marketing, eu não sabia nada de vendas, eu não sabia nada de produção, de gestão de estoque, não sabia nada. Então eu precisei de consultores, e isso foi algo que acelerou muito o meu resultado. Porque se eu tivesse que aprender tudo sozinha ali, batendo cabeça no dia a dia, eu ia dar muita cabeçada. Aliás, eu dei muita cabeçada, né? Porque até tudo isso se concretizar, eu levei pelo menos aí 1 ano para conseguir fazer o negócio começar a dar certo. E aí, com esses consultores me ajudando, me ensinando todas as estratégias do segmento, também com os aprendizados do Sebrae, eu fui para o Empretec, não sei se vocês já fizeram. O Empretec é uma excelente formação para empreendedores. E é uma formação que, assim, me surpreendeu positivamente, porque ela atua não só na questão da gestão do negócio, mas ela te traz ferramentas comportamentais. Então, assim, o que o empreendedor precisa desenvolver? Quais são as habilidades técnicas, as habilidades humanas que o empreendedor precisa para prosperar no seu negócio, independente do seu segmento? Então, eu fui lá e fiz o Empretec. E aí foi muito interessante, porque no Empretec, a gente teve ali um momento de um campeonato de inovação, e eu sou, falando um pouquinho de perfil disso, que eu sou influente, né? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito aberta, eu me conecto para resolver meus problemas, me conecto com os outros para conseguir resolver meus problemas. E foi assim que eu fiz, né, de fato. E aí, quando eu fui fazer esse Empretec, a gente teve essa competição de criatividade, e aí eu ganhei lá com a empresa que eu tinha criado, o produto que eu tinha criado em 1 dia, né? Porque lá é tudo assim, cria um produto, bota esse produto para vender, faz o marketing, faz o financeiro, cadê o lucro e apresenta aqui a apresentação do teu negócio. A gente fala que a empresa cria, né? Para quem já fez o Empretec vai saber o que é. E aí eu ganhei esse prêmio, e o prêmio foi um livro. E fazia muitos anos que eu não lia livros, né? Eu lia material de trabalho, coisas da empresa, mas não lia de fato um livro comportamental. E aí foi esse livro que eu ganhei na época. E aí ela falou, a instrutora olhou para mim e falou assim, olha, empreendedores de sucesso leem pelo menos 1 livro por mês. E aí, naquela hora, eu tomei um tapa na cara, né? Você pegou? Obrigada. Eu quero ser empreendedora de sucesso, mas não tô lendo. E aí, eu saí de lá comprometida a ler esse livro. E aí, eu demorei 3 meses para ler o livro. Mas eu li. Porque quando você tá sem o hábito da leitura, né, você voltar é muito desafiador. Sim. E aí, com toda aquela nova rotina, você tá à frente de um negócio, por menor que seja, ele não é fácil.
Não. Né? Então, assim, você é o empreendedor, você é o vendedor, muitas vezes, você é o estrategista. Então, eu trabalhava muitas horas. Que você já tinha uma base, que isso Sim. acabou sendo fundamental Uhum. para você ter essa inquietação. A gente está no meio também administrativo, empresarial. O Gui, nas suas consultorias de coach, ele também faz um trabalho excelente. A gente vê um desafio muito grande quando a gente chega dentro de uma empresa, que é ali o proprietário, o dono daquele negócio, ser ensinável, né? Ah, sim. De você conseguir motivar ele para o propósito do autodesenvolvimento, né? O melhoramento pessoal. Principalmente para essa visão que você falou, holística, né? Porque você faz administração, mas você tem que pegar, né, os aspectos de publicidade, marketing, financeiro, questão comercial. Produção, né? Que no meu segmento era uma coisa que impactava muito. Sim. Então, a gente tem aí um período que você está narrando, que você buscou esse desenvolvimento, você mencionou e ratificou bem, eu acho que vale todos que estão ouvindo prestar muita atenção, que você valoriza a relação com consultores ou com mentores para o aprendizado, né? Isso está bem claro. E teve um período que você teve a imersão junto do negócio ali do teu esposo. Quanto tempo e quais resultados você conseguiu ver ali nesse processo seu de desenvolvimento? Era imediato, né? Assim, muitos resultados começaram a aparecer de forma imediata, principalmente em relação à liderança, porque eu consegui estabelecer ali uma relação de confiança, em primeiro lugar, com a minha equipe. Então, eu precisei mudar, inclusive, o jeito de eu me vestir. Eu chegava lá toda, né, engomadinha, e aquilo eu não conversava com eles. Eles estavam sujos de farinha. Chegou a Patricinha, né? Lá com a touquinha. Eles me chamavam. Eles acham que aquele cara que tá lá cheio de farinha na cabeça, nos braços, vai confiar numa pessoa que aparentemente é diferente de mim. É muito diferente de mim, né? Então, eu precisei descer mesmo, né? Eu digo que eu tive que descer alguns níveis para eu me conectar, para eu me igualar, para eles perceberem, mudar a forma de eu comunicar, então trazer uma linguagem muito mais fácil, uma linguagem simples e com as expressões que eles utilizavam. Comecei a questionar muito e pedir ajuda deles para me ensinarem coisas que eu não sabia. E aí a gente começou aquela presença, aquele convívio de todo dia, foi criando esse rapport, essa relação de confiança, para depois conseguir influenciá-los. E foi o que eu consegui fazer. E eu passei por vários estágios da liderança. Depois da confiança, a gente se conectou tanto que depois eles só queriam falar comigo. Aí eu tinha problemas lá com o meu gerente, porque se eles só querem falar comigo e o meu gerente, fica onde nessa história? Aí eu tive que aprender, me posicionar da forma certa. De delegar, de... Exatamente, distribuir autonomia, deixar isso muito claro. Que é outro problema, né, Carol? Você que está lidando com empresários e desenvolvendo liderança, é outra situação, problema. Eu também encaro muito isso, ainda olhando para a questão mais financeira do negócio, é o problema de você delegar. Principalmente a empresa familiar, você tem um problema muito grave, né, Gui, de o dono ele querer fazer tudo ou que tudo venha a partir dele, né? E aí, para você conseguir regularizar esse comportamento, é um trabalho. Com certeza. E a mesma dificuldade que ela teve, o seu líder teve que ter. Teve que ter. Então, eu precisava treinar muito bem eles, né? Então, eu chegava, quando eu contratava esses gerentes que passaram pela nossa empresa, eu precisava fazer um treinamento para alinhar toda essa questão de comunicação, ajudar eles a desenvolverem a confiança com a equipe, para que então eles pudessem ser meu braço direito. E assim, eu consegui construir muitos cases de sucesso dentro desse período de 4 anos que eu fiquei lá. E a área que eu mais atuava e gostava de investir tempo, não digo de gastar tempo, mas de investir, era a área de pessoas. Então, tudo o que hoje eu ensino meus mentorados a fazer, que é você ali criar essa relação de confiança, acompanhar, avaliar desempenho, dar feedback, delegar, corrigir, né, dar autonomia, promover as pessoas, reconhecer, tudo isso eu vivi, né, na prática com essa minha equipe. Quanto tempo durou essa atuação sua dentro desse trabalho, com todo esse desenvolvimento, para um momento que começou a nascer um desejo, que você viu uma dor no mercado, eu vou abrir agora um negócio voltado para desenvolvimento pessoal?
Sim. Quando eu fiz a minha primeira transição de carreira, não foi pensada. Eu saí, mas eu não tinha um plano. Eu não sabia o que ia fazer. Eu costumo até dizer que eu fui um pouco inconsequente, porque eu não planejei, né? Eu saí muito motivada ali pelo valor da maternidade e ali eu fui encontrando meu caminho e fui aprendendo no caminho. Gosto muito de usar uma frase que fala, é caminhando que se faz o caminho. E foi bem assim que eu fui. Hoje eu talvez teria feito um plano melhor, porque eu acho que eu sofri muito. Nesse período não foi fácil. Eu tive algumas questões assim de muita frustração. Uma pessoa que está dentro de uma grande empresa e sempre tem cases de sucesso, sempre está crescendo na carreira, sempre ganhando mais, vai com um pequeno negócio e começa a ter uma série de frustrações, porque me faltava conhecimento. E nesse ponto é aquilo que você falou, a gente precisa ser muito humilde mesmo, porque hoje o empreendedor que vem com um currículo completo, como eu fui, ele tende a cair muito naquela arrogância e prepotência natural. Ah, não, mas eu já sei de tudo, eu já fiz isso, eu já vi aquilo. Não, mas imagina, aqui, ó, tenho vários certificados. Até que deu certo. E não sabe ouvir. Aí esse empreendedor cai naquele problema de não pedir ajuda, de não saber ouvir. Imagina, eu nunca pensei que eu ia ter que ir lá bater na porta do Sebrae pra pedir ajuda pro Sebrae, né? Sendo que eu estudei na FIA, estudei na USP, fiz PUC, o que é o Sebrae? E aí eu tomei na cabeça. Tive que baixar a arrogância, baixar a prepotência e falar, não, eu preciso de ajuda, porque senão esse plano de ser empreendedora e ter flexibilidade não vai dar certo. Eu vou ter que voltar pro mercado. Vai ter uma data, né? Ia ter uma data, porque não ia dar certo. Então o empreendedor, ele precisa ser muito humilde, no sentido de se perceber, de perceber as suas emoções e começar a se autoliderar também. Porque se a gente ficar muito preso em ego, as coisas não vão dar certo mesmo, né? Então quando chegaram pra mim e falaram, você tá errada, não é assim, eu soube ouvir e soube corrigir. E aí depois desse período que as coisas começaram a dar certo, eu não sei se eu falei pra vocês, mas foi tão legal que depois o próprio Sebrae fez uma matéria comigo em 2018 como um case de sucesso em transição de carreira. Tudo bem que eu não planejei a transição, mas no final do dia deu certo. E eu digo que deu certo porque eu fui estudar tudo de novo. Eu fui reaprender, eu desaprendi, né, para reaprender. E aí depois saiu na Pequenas Empresas e Grandes Negócios no portal. Se você digitar no Google Carolina Padaria, for rolando a tela, você vai ver eu segurando assim um cesto de pão. Tá vendo? E aí, só para responder a sua pergunta, né, no momento em que eu tive essa conexão com os meus funcionários, que eu vi o quanto que eu consegui influenciar eles positivamente, e eu acredito que liderança é isso, é quando você consegue produzir uma mudança positiva no ambiente onde você está inserido, seja nas pessoas, nos processos, nos negócios, eu falei, gente, não, eu acho que eu tô achando o que eu nasci para fazer. Porque aquelas pessoas, o olho delas brilhava quando a gente conversava. Eu mostrava para elas coisas que nem elas sabiam o que eram. E eu conseguia, assim, ajudar muita gente ali a se desenvolver como pessoa também, sem saber o que eu estava fazendo. E aí eu fui buscando, continuei nessa busca, né? Depois daquele primeiro livro que eu li, sabe? Aí eu não parei mais. Aí veio o segundo, terceiro, quarto, eu fui fazendo um monte de curso. E aí eu fui me tornei coach, me tornei master em PNL, e aí eu falei, nossa, esse conhecimento funciona, dá certo. E aí foi onde eu comecei a pensar na estratégia de carreira, porque por mais que eu tivesse ali a minha equipe na padaria, não era o que eu sentia que não era aquilo que eu tinha nascido para fazer. Eu não me contentava só em ficar vendendo pão e bolo e fazendo estratégia de controle de custos de buffet de almoço. Não era aquela minha realidade, né? Eu queria algo maior, eu queria impactar mais pessoas, e pessoas que, inclusive, eram do meu mercado, né? Que do mundo corporativo, que eu já conhecia também as dores deles e hoje eu sabia como resolver. Porque se eu tivesse a cabeça que eu desenvolvi lá dentro da minha padoca, né? A mentalidade, a autorresponsabilidade, a inteligência emocional na empresa, eu estaria muito melhor. Então, sem saber o que eu sabia, eu já ia bem, mas com esse conhecimento, sabe a cerejinha do bolo? E aí eu comecei a querer levar isso para as pessoas. Então, aí é quando a gente encontra aquele caminho do propósito, né? Eu falo que com 34 anos, hoje eu tenho 40, representando aqui o time das mulheres 40 mais. Com 34 anos eu encontrei o meu propósito. Na verdade, ele me achou, né? Só que a gente só consegue encontrar esse propósito quando a gente está em movimento. A gente está procurando respostas, né? Sabe aquela insatisfação positiva? Então, assim, eu estava insatisfeita, eu tinha um negócio, eu tinha um salário, eu tinha o meu prolabore, eu tinha um lucro,
eu tinha um negócio na minha mão, eu tinha as pessoas trabalhando para mim, mas eu ainda não tinha aquela sensação de, nossa, amo isso aqui. Amo, adoro. E a gente tem que ter o amor. Acho que esse é desculpa falar essa palavra, mas essa palavra representa muito bem o que eu tô querendo dizer. O tesão da vida, da carreira de uma pessoa. Sim. É você fazer aquilo que você sabe e sente que você nasceu pra fazer. E aí foi quando eu decidi aí de forma planejada fazer a transição. Aí eu conversei com meu marido, falei pra ele, eu quero sair da gestão. Ele, não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai vender essa padaria e depois ele abriu outra. Abriu outra, colocou o nome de Casa Carolina. Falei, mas essa só vai levar o nome. A Carolina não vai estar lá. Só o docinho. E aí a gente vendeu, né? Então, final de 2019 para 2020 a gente vendeu, e aí eu fiquei com a Carol Mira Desenvolvimento Humano. Formando líderes. Formando líderes, ajudando pessoas, desenvolvendo não só pessoas do mercado corporativo, mas também do empreendedorismo, né? Sim. Porque o empreendedor, uma das maiores dificuldades dele é essa. Se a gente falar de desafio, né? Com certeza... Os desafios, eles acabam sendo mais leves de serem superados quando você tem todo esse contexto de motivação. Seria bom se todos tivessem, né? A inquietação, o desconforto propositivo de ter horas dedicadas para leitura, para sentar com um professor, para buscar um curso. Isso, eu acho que quem está nos ouvindo tem que entender que não existe conforto para quem quer evoluir na sua carreira, independente do que você faça. Você vai ter que ter o desconforto e ter prazer no processo. Nesse processo de desenvolvimento, Mira, quando você começa agora a atuar com o desenvolvimento de líderes, quais foram os maiores desafios nesse início? Como que você começou a apresentar o teu trabalho? Naquela época eu já comecei a usar muito rede social, indicações também, porque como eu estava ainda dentro de um grupo de panificadores grandes que me conheciam muito de perto, eu comecei a apresentar o meu trabalho para eles. E aí eu também entrei em alguns grupos de networking, e aí eu fui fazendo palestras gratuitas, aulas gratuitas, e essas pessoas começaram a se identificar com aquelas dores que eu trazia, né? Então, eu comecei com clientes desse segmento, com pessoas ali que eu tinha já um convívio há um tempo, por conta do networking, mas começaram a ver eu fazendo essa migração, essa transição, né? E é até engraçado porque depois de algum tempo, eu tive clientes que me conheceram naquela época, falaram, nossa, você mudou mesmo, né? E deu certo. Poxa, que legal. E é isso que as pessoas querem, né? As pessoas querem ver as pessoas mudando, buscando a felicidade no trabalho e tendo sucesso também, né? É muito gostoso a gente ser exemplo para esses empreendedores que têm essas dificuldades, e eu conheço muitos empreendedores que fazem o que fazem e não são felizes. Conheço muitos também que saíram do mundo corporativo, foram abrir o seu negócio, não deu certo e voltou para o mundo corporativo, né? E não é porque o mercado é ruim, não é porque empreender é ruim, nada disso, é sobre a gente. É muito mais. É sobre a gente, é sobre o nosso emocional, é sobre o quanto a gente está disposto a aprender, se reinventar. Isso que você comentou, o quanto a gente está disposto a aprender. Tem uma frase que fala que a dor que a gente tem, ou o problema que a gente tem, está diretamente relacionado ao conhecimento que nós não temos, precisamos buscar, né? E aí você fez isso lá atrás. Foi. Você não tinha o conhecimento, buscou, e o melhor de todos, você ainda aplicou. Apliquei. E foi por isso que você comentou quando o Marconi perguntou, que o resultado foi de imediato. Sim. Que conforme você foi aprendendo, você já foi aplicando, e aí você vai ter o resultado. Porque ter o conhecimento e não aplicar é a mesma coisa que você não ter o conhecimento. E um ponto que me chamou muita atenção, Gui, foi assim, que eu comecei pelas pessoas. Eu fiz cursos de finanças para aprender a fazer o meu próprio DRE, tudo que, né, que a gente precisa fazer. Fiz meu DRE, meu fluxo de caixa, fui atrás de fazer a parte de gestão de produção de estoque, ficha técnica, aprendi tudo. Eu aprendi tudo, porque eu realmente mergulhei. E isso mostra o quê? Que a gente pode, não é porque você se formou em administração que você vai fazer se limitar a fazer somente coisas relacionadas à gestão. Eu só não aprendi a fazer o pão. Eu falei, não, o pão acho que é demais, um pouco demais. Eu sabia a receita. Mas eu falei, não vou botar uma massa, não. Eu vou aprender sobre, mas eu quero fazer realmente aqui melhoria de processos, né? Então, criei processos. Eu acho que isso acelerou muito o meu resultado. Mas
eu vejo que o segredo foi ter começado pelas pessoas. Porque começar pelas pessoas fez eu conseguir construir um time forte ali, né? Claro, sempre vai ter um probleminha. Sempre tinha porque a gente acaba contratando pessoas erradas, né? Se você não tem um processo muito robusto, você vai contratar pessoas erradas e não tem problema. Contratou errado, identifica e depois troca. E troca rápido, não é assim que hoje a gente sabe que tem que ser. E aí ter começado pelas pessoas me ajudou a conseguir depois ir melhorando os processos aos poucos. Porque aí muitas mudanças que eu identificava que precisavam ser feitas, eu passava para eles e eles faziam. Eu lembro que eu entrei assim, na época, né? Eu entrei assim num processo de concorrência para fornecer todos os pães das unidades do SESI. Sabe o SESI? Sim. Piratininga, Osasco, Alphaville, SESI espalhado por toda essa região aqui. E aí entrei no processo de concorrência e comecei a virar fornecedora de pães, que era uma coisa que a maioria das padarias não queriam fazer. Tá dando fome. Não, e era uma delícia, viu? Era uma delícia isso, o cheiro de pão fresco o dia inteiro. Então, assim, eu realmente fui trazendo essa coragem, mas sempre aprendendo, ouvindo, errando, acertando. E eu acho que esse é o segredo para qualquer negócio. Até hoje eu faço esse meu negócio, né? Tem coisas que eu não sei, eu vou lá, ainda mais no digital, né? A gente erra tanto. Você consegue citar tipo assim, um desafio que se tornou uma barreira, que você teve uma certa dificuldade até entender como vencer ela? Dentro da padaria? Não, nessa transição sua, né, de carreira, que agora vocês venderam a padaria, né, para você abrir a tua empresa de desenvolvimento, de treinamento e liderança. Teve alguma coisa que você chegou a ter uma dificuldade, assim? Sim, no começo, né? Começar um negócio não é simples, ainda mais num segmento novo. Ah, legal, encontrei o meu propósito, mas como que eu vou fazer isso dar certo? Demoraram anos para dar certo, né? Não foi fácil. Eu digo que não é fácil até hoje, né? E muitas vezes, eu acho que a principal barreira no começo é você ainda estar encontrando o seu caminho, a sua estratégia, entendendo o seu negócio, entendendo o seu posicionamento. Então, acho que essa foi uma barreira. Entender o meu posicionamento, para quem que de fato eu iria ajudar, porque não dá para você ajudar todo mundo, né? E quando a gente faz uma formação de desenvolvimento humano, você cria um pouco dessa mentalidade, vou ajudar todo mundo, qualquer peixe que cai na minha rede é isca, e não é assim, né? Então a gente tem que acertar muito o posicionamento do nosso negócio, isso foi uma coisa que eu levei anos para fazer. Já fazem 7, quase 8 anos que eu tô trabalhando com isso, né? Então, assim, demorei alguns anos para chegar nesse ponto de certeza, de posicionamento, a ponto de ser reconhecida, de ser procurada para aquilo que, de fato, eu entendi que eu tenho que fazer, né? E a segunda barreira foram as pessoas falando. Não vai dar certo. Você vai ser só mais um. Não vai dar certo, não vai dar certo. Ai, para com esse negócio. Você trabalha tanto, você estuda tanto, né? E o retorno é baixo. Porque no começo é baixo, né? Quem começa estourando? Difícil, né? No mundo dos seres normais aqui, nós, seres humanos normais, é desafiador você começar estourando. E muita gente falando, ai, desiste, larga, volta lá pro balcãozinho da padaria, volta lá pra sua empresa, volta. E assim, eu fui muito resistente. Eu falei, eu não vou voltar, eu preciso continuar. E aí eu digo que nessa hora Deus entrou também. Eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Sou católica, frequente, sou catequista de criança. Então, assim, eu tenho muito essa relação com a fé, né? Acredito muito. Enquanto eu tenho aquela voz dentro de mim falando, vai, eu não desisto. E aí, toda vez que eu pensava assim, porque tem momentos que a gente enfraquece, né? Tem momentos que o emocional fala, putz, realmente está sendo desafiador. Será que eu devo, né? Será que eu não tenho que realmente rever aqui meus planos, voltar lá pro meu negócio que estava dando certo? E aí, em vários momentos que eu pensei assim, em parar, principalmente pela falta desse posicionamento, que eu ainda não tinha encontrado muito o meu caminho, eu falava, vou parar. Aí, no dia seguinte, aparecia 1, 2 clientes, eu não conseguia parar. Aí passava um tempo, não, acho que agora eu vou parar mesmo. Aí aparecia de novo outros projetos. Então eu fui tendo essas respostas. Eu falei, gente, eu não consigo sair disso. Então agora vai ter que dar certo. Então essas respostas acabavam vindo de um certo pensamento até de desistir. Sim, né? Com certeza. Puxa, eu vou fazer outra coisa. É interessante, porque quando a gente fala do nosso propósito de vida, a gente acha que
propósito de vida É que vai ser fácil, né? que vai ser fácil, né? E que, é só ganhar dinheiro. Não é, porque você pode ganhar dinheiro em muitas coisas, mas o propósito é aquilo que modifica a vida das pessoas, que interfere, porque isso tem uma ligação muito grande com o teu legado, né? E legal, e a gente agradece que você persistiu, né? Porque nós estamos colhendo os benefícios do trabalho que você está tendo. Aí conforme você vai tendo as suas conquistas, vai passando um filme na cabeça, né? Olha, tá vendo? Era aqui que eu tinha que estar. E se eu tivesse desistido? E quando, no meu caso, né, que eu abri esse negócio sozinha, assim, em sociedade, tive alguns parceiros ao longo dessa trajetória, mas nenhum sócio de fato, né? Então você não tem ninguém para falar, não, continua, você tá no caminho certo, vai lá, não desiste não. É você com você, é você com a tua mente, é você com o teu sonho, é você com o teu propósito, é você lá com o seu plano, né, que foi você quem criou. Então, assim, é bem desafiador. Por isso que eu acho que nessas horas é muito válido a gente ter mentores. É muito válido a gente buscar ajuda, investir nisso, né? Porque eu também cheguei até aqui tendo respostas que eu encontrei em mentores, em pessoas que me ajudaram, que abriram a minha visão, que me trouxeram expansão de consciência, que me fizeram perguntas que eu nunca tinha parado para pensar. Então, às vezes, sentar para conversar, vamos supor, eu sento para conversar com o Marconi, mas eu sempre que eu tô com alguém conversando, eu não tô só conversando ali com a pessoa, eu tô ali mapeando o jeito que ela pensa, o que ela faz, o que eu posso aprender com ela, o que ela faz que é legal de eu modelar. Então, eu acho que ter essas pessoas, pedir ajuda no meio do caminho, acelera muito o nosso resultado e faz você se manter firme naquilo que você sabe que você é bom e você sabe fazer. Porque se você é bom e sabe fazer, não tem que mudar a rota. Você tem que ficar naquilo. Você vai buscar uma coisa que não é o teu dom, o seu talento natural, né? Só porque dá dinheiro, não faz sentido. Eu vejo muitas pessoas que trabalham por dinheiro e são infelizes. Não tem vontade de sair de casa, não se dão com as pessoas nas empresas, né? Porque o líder que não encontrou ainda essa questão de propósito, de legado, não entende a importância do papel dele, ele acaba tendo muitos problemas com as pessoas, com a equipe. Ele não suporta estar ali. E não é só sobre as pessoas, é sobre ele no primeiro momento. Né? Uma grande parcela hoje das pessoas estão fazendo o que não gosta. Estão atuando ali naquele meio por obrigação, para cumprir horário, não vendo a hora de chegar uma sexta-feira, um sábado e domingo. Como é triste. Né? Isso é muito ruim, né? Principalmente quando a gente tem quem está numa grande cidade, como São Paulo, tem que se deslocar, tem que enfrentar vários desafios para você sentar numa cadeira, às vezes, ou na frente de um equipamento ali e não ter prazer. Mira, eu quero te fazer uma pergunta sobre um projeto que talvez você possa ter. Você pensa em algum momento de transformar. Hoje você é a Mira, você pode atender um auditório, tem 200 pessoas, como você tem feito, mas a gente não aprende na faculdade essa questão da liderança. Eu lembro quando eu fiz MBA em estratégia de negócios, você olha todos os meandros, né, da gestão, aqueles indicadores, mas às vezes o problema que leva uma empresa a falir, a perder, né, as suas capacidades ali de até de gerar, né, riqueza, é a comunicação. Sim. Né? Aí eu não tive, eu tive várias aulas ali em estratégia de negócios, mas você não tem a comunicação. Então, você pensa em montar um instituto, de repente... Com algumas formações, se filiar dentro do teu instituto aos MBAs que estão aí para trazer essa matéria, essa disciplina que eu acho fundamental. Sim, esse é um dos meus sonhos, né? Legal. Eu tenho esse sonho. E eu tenho o sonho de ter outros profissionais trabalhando com a minha metodologia. Eu acho que esse é um plano para um curto, médio prazo, assim, que eu tenho. Porque dá certo, eu vejo que dá certo, eu consegui acumular alguns resultados interessantes com os meus clientes. Então, agora preciso escalar, né? Alcançar mais pessoas. E lançar algum conteúdo como um livro, contando a sua estratégia, trazendo esse desenvolvimento. Sim, também quero. Eu tenho 3 livros em coautoria, fiz um capítulo só, mas assim, acho que já nesses 3 capítulos que eu escrevi, depois eu compartilho o nome com o pessoal. Quem quiser pode me chamar, que tem como disponibilizar também esse material. Em cada capítulo eu contei uma parte resumida da minha história. Um primeiro capítulo eu conto exatamente onde eu estou, onde eu quero chegar, quem sou eu, né? Porque que é importante a gente encontrar o nosso caminho e como que a gente acha o nosso caminho. O segundo, eu falo sobre legado e propósito, que hoje eu sei que não cai na nossa cabeça
né? Nada. Assim, do nada, você tem que buscar, você tem que se desafiar, você tem que ser chamado de doido às vezes. E o terceiro, eu falo muito sobre essa questão da imagem pessoal, é um livro de vendas, e eu acredito que a tua imagem vende muito antes de você falar, comunicar algo, né? Que é a comunicação oculta. Isso também conta bastante, principalmente para quem trabalha com serviço, né? Olha que legal. E eu vejo que hoje, por exemplo, eu consigo alguns clientes que eu faço prospecção e a gente tem ali aquele momento de reunião online, muitos ali compram sem nunca ter visto a minha cara em lugar nenhum, mas sente a confiança. Então, confiança é algo que é comunicado não só pelo que você fala, mas pelo como você fala, né? Pelo como você emite sinais ali para outra parte, que ela consegue entender e ter certeza de que você vai ser a solução do problema dela. Hoje eu chego nos meus clientes, né? Acho que eu já falei de você para quase todos. Né? Ai, que bom. Obrigada. Eu cheguei pro... Preciso agora negociar a comissão com ele. Eu faço isso com o maior prazer. Eu cheguei no vídeo e falei, Gui, conheci a Carol, tal, segue lá, dá uma olhada num conteúdo muito bom. Aí eu cheguei lá no Cláudio, né? O Cláudio deve estar ouvindo, vai lembrar também. Eu comentei com ele, o Cláudio tem uma rede lá de lojas, né? Com várias equipes. Guarulhos também. Em Guarulhos. É em Guarulhos? O Marconi é de lá também. Você também é de lá? Eu era de lá. Ah, não acredito. Gente, ai, que especial esse podcast. A gente tem um carinho pelo Guarulhos. Né? Ah, eu também tenho. Adoro a minha cidade. Morei na zona leste de São Paulo, ali no Norte do Alvim. Então, essa conexão de levar para essas pessoas a importância, isso é muito bom. E você falando desse conteúdo, também já quero divulgar aqui para vocês. Eu fiz um convite para a Mira participar do meu próximo livro. Eu tenho um propósito pessoal de lançar um livro por ano, né? Sim. No ano de 2025, nós vamos lançar Empreendendo Novos Caminhos. Ótimo. Né? Para você saber um pouco sobre transição de carreira, trazendo aí a história de nomes importantes dentro da minha relação. E a Mira faz parte dessa participação especial para a gente ouvir mais, ler mais, conhecer mais sobre a sua história. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. E eu sempre falo, eu acredito muito no poder de transformação das pessoas, né? Isso é uma coisa que eu sempre ouço empresários e líderes falando, não, mas tem gente que não muda, tem gente que não tem jeito. Isso me dói, porque eu acredito que todo mundo pode melhorar. Às vezes as pessoas não melhoram porque elas não conhecem, porque elas ainda não têm a consciência e não têm essa facilidade de se auto-perceber. Não tiveram acesso. Né? Não tiveram acesso, é exatamente isso, falta muita informação. Como é incrível quando você vem ali com uma metodologia estruturada, baseada, pautada em ciências extremamente consolidadas hoje no mercado, e quando você entrega aquilo mastigado para a pessoa, como que em uma, duas sessões ela consegue assim evoluir e tomar decisões com base nesse novo eu, nessa nova descoberta, né? Então eu acredito muito no poder de transformação das pessoas, até porque eu fui um case de transformação, eu precisei mudar 100%. Eu sei que com bastante dedicação, com bastante empenho, com coragem, porque a gente tem que ser corajoso, com bastante persistência, porque muita gente vai fazer você voltar para sua zona de conforto. E você precisa, nessas horas, ser meio rebelde. Não vou voltar para minha zona de conforto. Quem falou que o meu lugar é ali? Meu lugar não é ali. Meu lugar é lá, né? Eu vejo assim, hoje passa um filme na minha cabeça. Eu estava ali, os meus 40 funcionários. Mês passado, fui para Brasília fazer um treinamento para juízes, advogados sobre comunicação. Então, quando eu estava ali atrás do balcão, eu nunca pensei que eu poderia estar lá. Mas foi essa vontade de saber que eu tinha um potencial ali para ser muito mais explorado que me fez chegar até onde eu estava o mês passado. E eu quero estar o ano que vem em outros lugares também que eu ainda não estive. Porque eu acho que é para isso que a gente foi concebido. Sim. A gente foi concebido para crescer, ganhar dinheiro, obviamente, né? Porque eu adoro, dinheiro é maravilhoso, é tudo de bom. Permite experiências. Com certeza, ter mais conhecimento e conhecimento de qualidade, né? Sim. Mas a gente precisa entregar isso para as pessoas. A gente precisa ajudar as pessoas a se transformarem, a gente precisa liderar mudanças, né? Não só nas empresas, não só nas equipes, nos times, mas principalmente nos indivíduos. Sim. Né, influenciar e entregar mudanças positivas para essas pessoas. E conta para nós, qual é a dor que você tem percebido nos seus encontros de mentoria, que você vê se repetindo, né? Você foi para Brasília, aí você vai para dentro de uma empresa,
Tem alguma característica de um problema que você está identificando? Você pode falar aqui para nós que de repente isso já alguém vai ouvir e vai falar assim, poxa, eu tô com esse problema aí. A gente achar que a gente sempre tá certo. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem um conceito, acho que o Gui deve conhecer bem, que é a questão do mapa de mundo. Né? A minha realidade, exatamente, a minha realidade, ela existe na minha mente, porque ela foi criada a partir das minhas experiências, das minhas vivências, né, do meu histórico de vida. Então, são as minhas verdades. E hoje a gente vê que dentro das organizações, um grande problema as pessoas querem a todo momento ficar empurrando a verdade delas para as outras. E aí fica ali todo mundo achando que está certo, as pessoas com pouca paciência e disponibilidade de ouvir, de entender, de ter uma conversa franca, sincera, de ter curiosidade pela opinião do outro, de analisar possibilidades, de se abrir para opções diferentes, né? Se desgarrar um pouco dessa questão do não, o meu é melhor, né? É muita arrogância, muita prepotência. Líderes que batem a cabeça, líderes que têm dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que eles precisam, de ajudar essas pessoas a chegarem nos resultados, é porque muitas vezes eles não estão sabendo se comunicar. E por que eles não sabem se comunicar? Porque eles falam do jeito deles, com base nas experiências deles, eles não entendem como que é o jeito das pessoas, para que eles se flexibilizem e adaptem essa comunicação de uma forma que faça com que a mensagem enviada seja igual à mensagem recebida. Aí a gente bate na tecla do ruído da comunicação. Exato. Porque a responsabilidade da comunicação é de quem fala, não é de quem ouve. E muitas vezes as pessoas querem forçar o outro a fazer algo que na cabeça dela não faz sentido. É isso mesmo, é errado para quem, né? Até tive um professor, o Gilberto Cury, ele fala, nunca fale para alguém que a pessoa tá errada. Nunca olhe para alguém e fale, você tá errado. Isso é uma agressividade, isso é uma agressão, porque tá errado com base em quê? Você é o parâmetro? No dia de hoje já muda. Ou seja, a pessoa já deixa de ouvir o que você vai comentar depois sobre o erro. Com certeza. Então, ao invés de uma dica já aqui, né, para quem estiver ouvindo, ao invés de dizer você tá errado com essa agressividade, não só das palavras, mas muitas vezes até do diga para a pessoa, eu discordo de você. Eu discordo de você. E traga os seus argumentos. Por conta disso, por causa daquilo, como você pensa, qual que é a tua visão. E aí buscar o consenso. Porque a gente sempre vai ter conflito no momento em que a gente tem uma divergência, que é algo positivo muitas vezes, e vai acontecer muito, né? Mas você usa uma boa comunicação. Se você usar uma boa comunicação, verbal, não verbal, empática, com escuta, com perguntas, estratégica mesmo, você tem chance de chegar num ponto em comum e crescer. Agora, quando você traz ali uma divergência e ainda joga uma má comunicação em cima, você gera conflito. Eu me lembro muito das minhas aulas de filosofia. Eu lecionei um pouco sobre história, né, filosofia, e quando a gente olha lá para Platão, né, era muito comum na Grécia Antiga, os personagens políticos da época, eles buscavam nos sofistas. Né? Sofistas eram uma linha filosófica de profissionais que vendiam o seu serviço de comunicação, de preparar o discurso, né? A gente vê como hoje é tão deficitário a nossa comunicação nos meios, né, políticos, e se tivesse profissionais assim, seria o ideal. Hoje, se vou te fazer uma pergunta, se um político, né, te procurasse para você fazer uma assessoria, você aceitaria uma empreitada dessa? É nessas horas que eu falo que ele bota fogo no circo e que eu vou olhar essa e depende do político. Depende do político, né? Mas assim, eu ajudaria pela perspectiva da boa prática de comunicação, inclusive com o desenvolvimento de algumas técnicas que a gente sabe que são importantes, até para ajudar no posicionamento, na percepção que ele quer gerar no outro. Agora, para influenciar negativamente, aí eu já não queria assinar embaixo, não. Não precisa, né? Porque às vezes ele vai a público, você vê a pessoa ali do político vai a público e acaba, né, derramando ali tanta informação ruim, de uma forma mal posicionada. Eu vejo isso, eu já levo para um olhar de estratégia, porque hoje eles querem empurrar uma verdade absoluta. Então, a minha verdade e nada mais importa. E aí, quando a gente olha para um outro lado, isso hoje parece uma
sentença. Sim. Mas de verdade, mas poderia ser uma tendência, né? Então a gente poderia mudar isso. Mas a verdade é que a gente prefere, trazendo isso para um esporte, tirando um pouco da política, Corinthians melhor que Palmeiras. E não precisa ser os dois bons. Sim. Hoje é só um. Mas, na verdade, são os dois times. Com os dois times certeza. são bons. Exato. Não, é tentar tirar uma sentença e trazer uma tendência. Tem um partido bom, tem outro ruim. Mas isso não é uma sentença. Sim, Porque os dois perdem, né? com certeza. Os dois lados. Agora, ao passo que você aprende a desenvolver comunicação, eu acho que automaticamente você aprende a ter mais respeito pelas pessoas. Sim. E isso dentro das empresas é algo que é fator gerador de confiança. É muito importante. Ainda mais com essa questão de assédio moral. Hoje a gente vive num mundo muito intolerante, né? Qualquer coisinha ali pode se voltar contra você. Exato. E olha, eu vou te dizer, o que eu vejo acontecendo? Muitas vezes o profissional, o líder é excelente, tem um alto conhecimento técnico, tem uma alta capacidade ética, é uma pessoa extremamente recomendada para estar ali, mas quando ela tem uma atitude errada em relação ao outro, desrespeita, isso é um fator que quebra rapport, e não só o rapport, mas quebra ali uma confiança para todo sempre. E aí você perde ali o teu poder de influência porque você teve uma atitude impensada. E faltou muito mais inteligência emocional para você se perceber, se controlar os seus ímpetos e não empurrar aquilo para o outro, do que competência de fato. Às vezes são líderes muito competentes, mas que pecam nessa questão de não se gerenciarem no momento de comunicar e acabam aí falando o que não devem, agindo, tendo às vezes uma comunicação verbal muito agressiva, né? Porque os nossos olhos, as nossas caretas falam demais e machucam demais também. Corporal, né? Então tem que estar muito atento a isso e desenvolver comunicação você precisa de autoconhecimento e autoconsciência, né? Exato. Tá ali se percebendo, se questionando, pensando antes de falar. Essa técnica é muito importante, as pessoas têm que pensar antes de falar, porque num primeiro momento é o cérebro emocional que fala, e nem sempre é a melhor estratégia. Depois que você ouve, não dá pra desouvir. Não dá pra desouvir, e aí você ativa o cérebro emocional do outro, e aí fica aquele conflito de emoção, e a razão já se perde, e ninguém chega a lugar nenhum. Gui, aquela pergunta-chave que você sempre faz no final, pra ver se você tá Ai, perdido. Passa pra gente aqui, pra todas as pessoas que estão ouvindo, como você se vê daqui 5 anos? Daqui a 5 anos eu me vejo com uma empresa bem consistente, reconhecida no mercado, sendo uma das melhores empresas de desenvolvimento de lideranças, com um grande portfólio, aquele portfólio lindo que se abre e vê um monte de empresas assim que a gente admira, né, e quer estar dentro. Eu me vejo como equipe também formada, sólida, com essa metodologia sendo realmente conhecida globalmente, né, talvez aí para outros países. E eu me vejo também com a minha família estruturada. Eu acho que a questão da liderança dentro de casa é muito importante, né? Então, com o meu filho ali seguindo bons caminhos, sendo essa pessoa que que também carrega esse legado de querer gerar transformação positiva, de acreditar que ele sempre pode mais e sendo feliz. Eu quero, no final do dia, a gente quer ser feliz, quer ter nossos investimentos, né? Marconi, com os investimentos lá rodando, a torta direita e usufruindo, aproveitando a vida, porque eu sou muito a favor de a gente viver a todo momento todos os nossos pilares. Por mais que a gente trabalhe muito, a gente nunca pode deixar de olhar para o todo. E lá na frente, essa conta não fecha se você não olha. Isso é uma coisa que eu também trago para os meus mentorados. Vamos olhar para você como um todo, né? Como é que tá a tua relação com o teu Deus, como é que tá a tua relação com a tua família, como é que tá a relação com o teu corpo, a relação com o seu dinheiro. Tudo precisa ter foco. A gente precisa focar em todas as áreas para conseguir ser um profissional, um líder de alta performance, né? Porque a liderança, se você quer ser um bom líder, o primeiro resultado que as pessoas vão... O primeiro parâmetro que eu acho que as pessoas consideram é quando elas olham para você. Se elas olham para você, não te admiram, te acham fracassado, te acham uma pessoa que não performa só de olhar para você não vai gerar credibilidade. Então a gente... Tudo comunica, né? A gente precisa comunicar isso, né? E não só comunicar, mas viver para comunicar, né? Viver as nossas áreas, se autoliderar com excelência, para que a gente consiga ser um exemplo para as outras pessoas. Que maravilha.
Bom, Nesse obrigado por compartilhar. Muito boa resposta. É uma vida rica, exemplar, digna, né? E agora, quando eu vejo o seu desenvolvimento e tudo que você tem feito, é uma pergunta que eu nos últimos tempos tem mexido mais comigo, nesse sentido de olhar para nossa estrutura política e ver que a gente precisa de novos nomes, precisa de pessoas bem posicionadas, né? A gente está tendo agora o Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo. Se o partido te fizesse um convite hoje para você entrar para uma determinada chapa para se candidatar para algo, olhando para você poder ajudar de forma mais ampla, você aceitaria? Eu aceitaria. E eu vejo perfil. Eu sou meio doida assim mesmo. Eu aceito. Eu vejo perfil, eu vejo muito perfil assim. Eu aceitaria, porque... Precisa? Precisa, digo que não é fácil, é um caminho até perigoso. Sim. Eu acho que esse Pablo Marçal, por exemplo, está sendo muito corajoso. Muito. Né? Porque ele está, assim, batendo de frente com um sistema que a gente sabe que hoje é muito sujo. Mas eu iria sim, porque se eu impactasse ali uma pequena porcentagem da população, eu já estaria bem feliz. Porque o próprio Pablo, né, Carol, ele fala assim, do alto de todo o acúmulo das minhas experiências, né, empreendendo, várias empresas, ter envolvido em vários setores, eu chego num momento da minha vida que eu preciso contribuir numa escala, né? Como fazer isso? Vida pública. A gente sabe que o financeiramente não é interessante para quem já está bem instalado, né, no caso com seus negócios fluindo e tudo mais, mas é com desejo de realmente mover para o bem, resultados para as pessoas, né, Gui? É um chamado que ele diz, né, que queimou o coração dele, é um grande desafio. Não vai ser fácil, mas nenhum desafio é fácil. Né? Mas a pergunta do Marconi, eu já tinha imaginado que ele ia terminar a frase dessa forma, porque você falando, me via essa imagem. Né? Que bom, pode ser um plano para o futuro, tá? Sim. Agora, assim, eu faria isso porque o servir em mim é muito forte. Eu acho que, às vezes, até olhando para a parte mais racional do negócio, às vezes eu tomo uns prejuízos com isso. Porque, por exemplo, eu vendo ali um processo de 1h30 e eu entrego 2. Se precisar, entrego 2h30. Aconteceu a semana passada. É sempre over, sabe? Por quê? Porque eu não tô trabalhando só. Eu tô servindo, eu tô mudando, eu tô transformando. Então, assim, isso queima muito forte em mim também. Eu não consigo, tá bom, ok. Então, próxima sessão a gente conversa sobre isso. Não, vamos conversar hoje. Semana passada, que eu fechei uma mentoria, né? Aconteceu algo assim fantástico, né? Eu fechei a mentoria uma pessoa, essa pessoa acho que estava no Amapá, eu acho, Emilson. Ele criou um grupo no WhatsApp, colocou os empresários lá e falou: Marconi, tem uns amigos aqui, ó, divulguei aqui seu curso, você já vai dar aula para todo mundo aqui. Olha, que maravilha. Aí a gente foi para a sala, né? A gente combinou ali 1 hora de aula e já tava 2 horas e eu lá falando. Ai, que delícia. Aí eu falei assim, pessoal, a gente combinou já tá em 2 horas, eu sei que tá gostoso demais, eu gosto do que eu tô fazendo, mas acho que a gente vai ter que marcar outra. Quando que vai ser a próxima aula? Isso é legal. Porque assim, eu falo pro Raul, né, que a gente tá no ano do brand, né? Meu foco é consequência o dinheiro, porque a gente tem que trabalhar a questão da marca para poder atender mais pessoas e o dinheiro a gente gosta, quer, mas vai ser uma consequência. Que a gente faz com prazer, né, Carol? Faz. Apesar que às vezes isso é um ponto de atenção, sabia? Porque isso é aprendizado, né? Eu já tive muitas vezes alunos que tinham ali uma expectativa de receber um pouquinho e receber isso aqui. E aí, na hora que eles receberam esse montão, eles falavam assim, nossa, mas é muita coisa. Agora piorou minha situação, porque agora eu tenho muita informação, eu não precisava de tudo isso. Então, eu também tive que me controlar nesse ponto, porque isso é bom, de novo, né? Aquela questão de você dar pro outro aquilo que é bom pra você. Aquilo é bom pra mim. Agora, o outro, o que será que o outro precisa? Nessa hora, a gente precisa ter bastante empatia também, para entender o nível que a pessoa tá e entregando as coisas aos poucos para que ela não desanime. Porque o nosso público, eu acho que principalmente os brasileiros, são 2% da população que gostam de fazer o que a gente faz. É isso. A maioria não quer. A maioria comprou um método de uma sessão de 1h30, quer um método de 1h30. Não quer 2 horas. E quer sair sem nenhuma atividade pra Exatamente. Então a gente tem que ter muita essa empatia também, porque o nosso público é um público assim, que não é 100% interessado, né? Eles querem o resultado.
Sim. Aos pouquinhos você vai. Por isso que uns performam mais e outros performam menos. Por isso que nasce Carol, É assim. natural, né? Nasce algumas Carols, né? Isso é importante, legal. Deixa uma mensagem, deixa um recado aqui para quem quer empreender, para quem quer se desenvolver como líder. O que você tem a dizer, Carol? Pensando que um dia você lá atrás teve que ter um despertamento. Olha, eu diria, acredite em você. E para você acreditar em você, você precisa se conhecer. Então, é primordial, não digo só para o empreendedor. Eu acho que qualquer tipo de profissional que quer ter alta performance, que quer ser reconhecido com um case de sucesso, que quer ter excelentes resultados, primeira coisa que essa pessoa precisa, saber quem ela é. Saber quais são os pontos fortes, os pontos fracos, saber quais são as crenças, o histórico de vida que atrapalha ela, que ativa gatilhos ali negativos que podem prejudicar relações principalmente. E trabalhar nessa transformação, né? Aprender a se autogerenciar, gerenciar suas emoções, a se colocar de uma maneira mais estruturada, né? Parar de só, eu vou no improviso, no intuitivo e no final vai dar certo. Não é assim, a gente precisa de preparo. E eu acho que essa questão do investir tempo no autoconhecimento, ela é um grande preparo, porque isso vai impactar em tudo que você for fazer daqui para frente. Segundo, desenvolva a sua comunicação, que é aquele tal negócio, não vende mais quem sabe mais, vende mais quem comunica melhor. E para tudo você vai precisar comunicar melhor, você vai chegar até mais pessoas se você souber comunicar melhor, você vai influenciar mais a sua equipe se você conhecer de pessoas e souber se comunicar com cada uma delas do jeito que elas precisam, e não do jeito que você quer. Então essa flexibilidade também, ela é muito importante, a gente só atinge ela a partir do autoconhecimento. Então eu acho que com autoconhecimento, com muita prática, muito aprendizado, muitas leituras, mentores no seu caminho, e a crença, aquela crença de que você pode, de que é pra você sim, vão fazer diferença lá na frente no resultado de quem estiver ouvindo. Sensacional, sensacional. Muito obrigado por compartilhar. Para mim fez total sentido essa mensagem. E eu acrescentaria não só a vida profissional, mas conhecer a si mesmo. Você que quer ter um bom relacionamento em família, né? Ser um bom pai, ser um bom esposo. E você que quer o melhor para o seu corpo. Então saber os gatilhos que te incomodam, né, que fazem você não estar em movimento, para você ser uma pessoa melhor para você também. Porque você sendo melhor para você, você vai ser melhor para sua esposa, para sua família, e consequentemente você espera isso também no seu trabalho. Exatamente. Nossa, hoje foi... Excelente. Hoje foi... Olha, parabéns. Eu tô com uma vontade de ficar mais uma hora aqui. Tô brincando. Olha, foi muito bom, né? A tua história desde o começo. Eu peguei a minha parte aqui. A gente tem a oportunidade de ouvir quantas vezes for preciso. Muito obrigado, Carol. Sucesso. Obrigada. A gente deseja que não exista fronteira para o teu trabalho chegar. Nós queremos estar assistindo e aplaudindo o teu trabalho. Eu vou continuar meu papel de falar bem de você. É só isso. É só isso que eu tenho que fazer. Né? A gente agradece. Ele vai incluir um desafio para você. Real. Nesses 5 anos aí. Sair candidata a vereadora? Escrever um livro, né? Não, eu já... o livro nós vamos. Eu vou. Pode ter certeza que eu vou. E aí, de repente, você coloca um desafio igual eu, fazer um por ano. Sim. Você vai. Com certeza. Porque tem tantas vertentes dentro da liderança, do desenvolvimento pessoal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Viu? Deixe o teu comentário. Nós vamos deixar aqui a página de rede social da Carol para você conhecer ela, entrar em contato, chamar ela para a tua empresa, até mesmo uma mentoria individualizada, se quer se desenvolver. Não sabe aquele se desenvolver para você chegar na empresa e surpreender quando alguém te perguntar assim, nossa, você tá diferente. Eu fiz uma mentoria com a Carol. Era isso aí. Né? Então você vai ter o acesso ali com ela e vai ser um prazer saber que isso aconteceu e melhorou a sua vida. Não é isso? Com certeza. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Podem contar comigo e eu tenho certeza que vocês, com esse trabalho maravilhoso, tão assertivo, tão bem estruturado, vão conseguir também tocar o coração das pessoas e ajudar elas a mudarem para melhor. Com certeza. Obrigado, Carol. Obrigado. Obrigada. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.